Tratamento psíquico, tratamento anímico, texto de 1890. Do que se trata? Freud escreve que tratamento psíquico quer dizer tratamento que parte da alma, tratamento que terá efeito sobre o anímico da pessoa, onde o meio essencial, fundamental, é a palavra. Freud situa que para a medicina considerar o anímico, ela teria que abandonar o solo de cientificidade, já que os progressos e descobertas daquele tempo só consideravam aquilo que era da ordem do orgânico, do físico. Freud ainda aborda que as formas de sofrimento estavam geralmente associadas à influência de oscilações de ânimo e preocupação. Assim, postula que há a influência do anímico sobre o corpo. Freud ainda chama atenção nesse texto para a questão de que só se entende o normal quando se estuda o patológico. Desse modo, escreve que determinados estados anímicos podem ser chamados de afetos e que afetos de natureza contínua podem influenciar no corpo e na doença. Ele traz exemplos, de afetos depressivos, de preocupação e de luto, que podem influenciar na origem de estados de doença, e também afetos de felicidade, que podem influenciar na recuperação e na potencialidade da vida. Freud insiste que na avaliação das dores, que geralmente estão associadas a fenômenos corporais, há a ligação de dependência às condições anímicas. A propósito do caso clínico que ele vai escrever mais à frente, é o caso clínico sobre Elisabeth von R. Ainda nesse texto, Freud aborda a questão do estado anímico de expectativa. Ele trata da expectativa temerosa, então com relação ao medo, e a expectativa crédula, com relação à crença. A expectativa temerosa refere-se à questão de que os mais vulneráveis serão aqueles que têm medo de adoecer. A expectativa crédula trata-se da força efetiva que mobiliza o sujeito no processo de cura. Pode-se observar que a expectativa crédula, ela fica mais concreta nas chamadas curas milagrosas. Aí Freud aponta para a questão da força da fé religiosa e também para os efeitos de massa, que podem substituir a fé religiosa. Ainda com relação à expectativa crédula, quando ele se refere à intervenção do médico, nessa parte do texto, Freud parece estar apontando para os primeiros elementos da dimensão da transferência. Por mais que ele não utilize esse termo e ele não traga esse conceito, mas ele escreve que depende que o doente tenha ambição pela cura, que ele deposite confiança e poder na figura do médico. Assim, ele afirma que depende muito mais do doente do que do médico, apontando aí para a questão da aposta na cura. Neste sentido, Freud nos ensina que devemos entender a magia das palavras. Ele escreve que as palavras são bons meios para provocar transformações, para afastar manifestações patológicas. E não é isso que configura uma análise? A cura pela palavra?